Gente, estão cuidando da saúde. Algumas pessoas já voltaram a trabalhar, mas com muito cuidado, muita cautela. E o tema de hoje é uma coisa assim muito importante, porque quando nós falamos do idoso, nós temos que entender que é uma fase de declínio cognitivo e muitas vezes esse declínio cognitivo também tem o declínio motor, o que muitas vezes, esses declínios às vezes, propiciam, né, a queda, porque ele fica mais desatento, ele fica mais lento, às vezes tem um pouco de falta de equilíbrio quando vai levantar, no chuveiro, quando vai mudar a posição. Então é importante que a gente tome alguns cuidados. Quando nós falamos de casa, nós falamos de lugar que nós nos sentimos seguros, não é verdade? Mas nem sempre é assim. O ambiente familiar, tanto para o idoso quanto para as crianças, ele é cercado de riscos e nós temos que estar atentos e tomar medidas que facilitem a vida tanto das crianças quanto dos idosos e que os tire de risco. Bom, o idoso, a gente vê que por essa lentificação no andar, no levantar, nas respostas, às vezes o muscular também apresenta alguma dificuldade. Então, isso faz com que ele precise de um ambiente que facilite a mobilidade dele. Por exemplo, sabe aquela mania que a gente tem de encher a casa de tapetes, tapetinhos? Tira. Porque às vezes aquele tapetinho para você não é nada, mas você tá com a visão ótima. Você tá enxergando aquele tapetinho ali. Mesmo que o declínio do tapete seja assim mínimo, você levanta o seu pé com mais facilidade. Então aquele tapete não é problema para você. Mas se você tem um idoso em casa, esse tapete já pode ser problema, tanto para ele tropeçar quanto escorregar, se o tapete não for bem firme no chão. Então é importante que você tome algumas medidas, por exemplo, eliminar o tapete. Uma outra medida, pode interagir, gente, se quiser colocar alguma coisa aí, pode colocar. Uma outra medida muito importante é ter as coisas acessíveis à mão dele. Nada que ele tenha que fazer um levantamento de ficar na ponta do pé e nem nada que ele tenha que se abaixar muito para pegar. Tem que ser alguma coisa que seja de fácil acesso. Às vezes a gente fala assim vou deixar um copo de água do lado que é fácil para ele tomar uma água à noite. Só que se ele resolver levantar para ir a algum outro local e esse copo for de vidro, já pensou se ele derruba esse copo? Vai molhar o chão. É pior para favorecer a queda. Se o copo se quebrar, pode ficar ali alguma coisa que o machuque. Então, uma das coisas muito importantes, gente, hoje a gente tem essas garrafinhas com bico, elas são fechadas, né? E facilita que aquilo não espalhe pelo chão e que também não quebre e fique alguma coisa que ele possa se cortar, né? Nós estamos num momento que quanto menos eu tiver que levar meu idoso num médico, num hospital, melhor é para mim e melhor é para ele, né? Nós sabemos que o hospital hoje ela tá mais direcionado ao tratamento do Covid. Tem outras necessidades também. Se você passar mal, se você tiver uma urgência ou uma emergência, você vai. Mas o quanto a gente puder evitar as quedas, melhor. A gente tem aqui sim alguns fatores de risco, né? Quanto mais avançada a idade, mais propício à queda. Existem alguns estudos que provam que após 65 anos, a pessoa tem pelo menos uma queda por ano. E quanto mais ela vai caindo, mais no caso dela apresentar quedas, quanto mais ela cai, mais com medo ela fica de cair.
Então, o quanto a gente puder evitar esse processo, é melhor. As pessoas do sexo feminino têm uma predisposição maior à queda, o histórico de quedas, tem idoso que está sempre caindo, né? Eu atendi uma senhora que ela contava pro neto, quando eles passavam na rua, olha, já caí aqui, já caí ali, já caí lá. Ela tinha um histórico no declínio cognitivo dela de apresentar muitas quedas. Fraqueza muscular dos membros inferiores, fraqueza no aperto de mão, equilíbrio reduzido. Você vê que às vezes quando ele vai sentar no banheiro, quando ele vai tomar banho, na hora que ele vai levantar, ele apresenta algumas tonturas que às vezes propiciam as quedas, né? A marcha lenta com passos curtos, o declínio cognitivo que eu já falei, a doença de Parkinson, sedativos, excesso de medicação às vezes não muito, como se diz, a medicação não está bem dosada e às vezes isso pode estar prejudicando também nesse momento. E o que nós podemos fazer? Os problemas visuais também são facilitadores de queda. O que nós podemos fazer para reduzir essa possibilidade de queda? Bom, fazer exames oftalmológicos com certa frequência, né? Tipo anualmente, evitam os riscos de quedas. Ingerir quantidade adequada de vitamina D, desde que seja orientado pelo médico, né? Então, vai estar levando também constantemente ao médico e ver os níveis de vitamina, enfim. Expor-se ao sol diariamente 15 minutos antes das 10 e depois das 16, sem protetor solar, para tomar sol mesmo e poder o organismo liberar a vitamina C, vitamina D. Praticar atividades físicas é muito importante na terceira idade, em qualquer idade da vida. Praticar atividades físicas. Hoje eu vi uma matéria no Globo Repórter, não é sexta-feira. Hoje eu vi uma matéria no Globo Esporte, muito legal, falei o nome da emissora, não devia, que falou das atividades de alguns idosos durante a quarentena. Sabe aqueles exercícios de levantar e sentar da cadeira, de subir e descer uma escada com cuidado, e aí a gente vai falar mais pra frente dos cuidados com a escada, de andar pela casa, como se estivesse fazendo uma caminhada na rua, dependendo de onde você mora, já tá podendo fazer caminhadas, né? Aqui onde eu moro tá podendo fazer já. Então tem o horário que é dos idosos, de 9 às 11 da manhã. É importante que as pessoas obedeçam seus horários, usem máscara, enfim, todo aquele cuidado. Usar calçados com sola antiderrapante. Às vezes tem que ver se aquele sapato também não está desgastado só de um lado, se isso não facilita com o histórico de quedas do idoso, né? Olhar o sapato dele direitinho, se não está machucando o pé, se não tem uma parte mais gasta que a outra, se o solado é antiderrapante para dar mais firmeza ele andar. Se você percebe já uma dificuldade no equilíbrio, é bom levar ele no ortopedista, no fisioterapeuta, fazer o uso da bengala ou do andador para ajudar nesse momento, né? Usar chinelos que fiquem firmes nos pés, quando ele estiver usando o chinelo ao invés do sapato. Evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas e manter medicamentos sempre rotulados para que ele não faça troca de medicamento. Às vezes acaba tomando muito, por exemplo, o remédio de pressão mais do que devia e esquece de tomar o de açúcar ou um outro medicamento que faça uso. Então, se ele ainda está fazendo a própria administração da medicação, que seja tudo com rótulo e que os rótulos sejam bem visíveis, nada de letrinhas pequenas. E temos aquelas caixinhas que a gente já falou em várias lives, que são organizadoras, que eu posso pôr o horário da manhã, de tarde, de noite, ele vai saber se organizar, ele vai saber administrar corretamente. Enfim. Tô vendo aqui a Clícia, uma pessoa que eu conheci esses dias em Volta Redonda, muito legal, Clícia. É uma profissional que eu aprendi a admirar muito, apesar do pouco contato que a gente teve.
Prevenir quedas no ambiente doméstico é uma coisa que depende um pouco da gente também. Se eu tenho um ambiente cheio de móveis, cheio de coisas no meio do caminho, as mesinhas, os tapetinhos, os bibelozinhos, né? Isso acaba prejudicando. Por quê? Ele já tem uma dificuldade visual própria da idade, né? Depois dos 40 a gente já vai colocando essas coisas, elas vão todo ano ficando um pouquinho mais assim, grossinhas essas lentes. E chega num momento que isso já não adianta tanto, que a visão já fica mais comprometida. E aí é importante, sabe aquela poltrona, né, que é um charme ali na ligação entre a sala e a sala de jantar? Então, é bom eliminar essa poltrona, tirar os tapetinhos do meio do caminho, como eu já falei lá no início. Colocar, se tem escadas, tem aquele solado para as escadas antiderrapante, aquelas fitas, é importante colocar. Não esquecer do corrimão, né? De preferência ter sempre alguém próximo quando ele estiver subindo ou descendo. Mas assim, a fita antiderrapante, o corrimão, são duas coisas que ajudam muito, até porque a gente tem sempre aquele diálogo importante que ele mantenha um máximo as habilidades dele de vida diária. Quanto mais ele conseguir ao longo da vida fazer sozinho, melhor é. E quando eu coloco essa fita antiderrapante, eu tenho o corrimão, eu posso estar até meio de olho, ter alguém de olho, mas ele está subindo e descendo sozinho. A outra coisa que eu não posso esquecer é evitar coisas assim. Se eu tenho um lugar onde vai guardar a panela, não vamos colocar isso muito alto e nem muito baixo, para que ele não tenha que se curvar e levantar toda vez, porque nesse movimento de curvar e levantar, muitas vezes ele pode perder o equilíbrio e aí pode propiciar a queda, né? Uma das coisas importantes em evitar cair é porque nessa fase da vida a gente tem quebra de ossos com muita facilidade. Às vezes uma coisa boba, né, já propicia a queda e a pessoa quebra. Minha avó viveu muito, ela viveu até os 96 anos. E ela nunca teve nada, ela não tinha uma hipertensão, ela não tinha diabetes, ela não tinha nada. Um belo dia, ela quebrou a perna e por isso ela caiu, né? E foi assim, foram os últimos dias da vida dela. Mas assim, porque ela já estava num momento que as coisas estavam declinando muito rapidamente. E aí a gente tem que entender que às vezes uma queda para mim é uma coisa que passa rápido, né? Vou lá, cuido e pronto. Mas para o idoso isso pode provocar a quebra de alguma coisa, a situação de ficar acamado, de ficar hospitalizado. Pode ser mais desorientador ainda se ele já está no processo de desorientação, e nós temos que tomar muito cuidado para manter o máximo possível a saúde dele física e cognitiva. Então é importante que nós estejamos utilizando os facilitadores para que ele não tenha quedas em casa. À noite, muitas vezes eles levantam para ir no banheiro ou para ir até a cozinha beber água. E eu até dei a dica, não deixa um copo do lado da cama, porque o copo pode derramar e pode quebrar. Deixa uma garrafinha daquelas que tem os biquinhos e lacra, não vai espalhar água para o chão para facilitar a queda dele e nem vai quebrar, porque algumas são de metais, outras são de plástico. E mesmo assim, ele pode querer levantar para ir beber água, para ouvir o que foi um som diferente que ele achou que ouviu. Então, deixa uma luz fraquinha, um abajur ligado numa tomada ou ao lado da cama. Algum lugar tem que ser fraca, porque a gente já viu uma outra live que o excesso de iluminação também às vezes incomoda o idoso. O excesso de iluminação, o excesso de ruídos, então atrapalha um pouco o sono dele. Então deixa uma lâmpada de baixa impedância
ali um pouco mais distante da cama dele, mas que ilumine aonde ele vai passar e sem ser um facilitador para queda, né? Nós falamos já de uso constante, né, de frequência no oftalmologista, organizar os mantimentos e as louças em locais que sejam fácil de alcance. Ele fica sozinho na casa dele, vai alguém da família durante o dia, ou vai para dormir, mas tem um período que ele tá lá e ele vai querer tomar um café, ou vai querer fazer, sei lá, um leite quente. Então, e a maioria das vezes eles não gostam de micro-ondas. Então, deixa tudo pertinho, em lugares, potes que não sejam quebráveis e que possa estar ao alcance com facilidade. Não ponha nada que ele precise de utilizar uma cadeirinha, uma escada para subir, para pegar, porque nessa que ele vai subir na escada ou na cadeirinha, ele pode desequilibrar e cair. A gente já tem falado desde o início várias vezes sobre desequilibrar, porque eles desequilibram com muita facilidade. E a gente precisa entender que não é o momento de ter aqueles armários altos, com coisa para pegar lá em cima, ou então ter alguém que possa fazer isso por ele. Mas com certeza vai ter um momento que ele vai querer fazer sem a pessoa. Então a gente vai tomar esse cuidado, né? Evitar internações exatamente porque esse período de declínio cognitivo, às vezes o período de internação, um bom tempo longe da família, dentro do ambiente hospitalar, por si só pode ser desorientador. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Eles estão mais propícios a pegarem um vírus, e se, mesmo que não pegue o vírus, a hospitalização, ficar muito deitado, pode acarretar no processo de infeccioso, numa pneumonia e trazer outros riscos que coloquem a vida dele em prejuízo. Então, vamos estar atentos a essas coisas, tá? Na sala e corredor, gente, sempre o caminho mais livre possível. Instalar interruptores de luz ao acesso, nada que ele tenha que abaixar para colocar alguma coisa na tomada. Instalar também, não deixar fios elétricos. Sabe aqueles aparelhos? Às vezes tem umas pessoas que têm uma mania, né? Deixa o aparelho, a televisão de um lado, mas a tomada só tá do outro lado da parede. Mas eu quis mudar os móveis de lugar. Então eu mudo o móvel de lugar e ponho uma extensão. Essa extensão fica solta no meio do chão. Nada disso, gente, porque isso pode fazer com que ele não veja aquele fio, tropece e caia. Então, nós temos que evitar isso, né? Preferir sofás e cadeiras que tenham braços, que não sejam muito baixos para não ter que ficar impulsionando na hora de levantar, né? E não exija muito dele na hora de fazer esse movimento, para que ele não desoriente, não fique zonzo, não caia. Se alguém quiser comentar, à vontade. Colocar um tapete antiderrapante, né, ao lado da banheira ou do box. No momento do banho, já mudei de local, né? No momento do banho, a gente tem que tomar alguns cuidados. No banheiro, a gente tem um ambiente antiderrapante para ele não escorregar quando ele estiver tomando o banho dele. Podemos fazer o uso das barras de apoio, tanto no box quanto perto do vaso, porque quando ele vai levantar, se ele sente uma tontura, ele pega a primeira coisa que está na frente dele. E aí, se for uma cortininha de plástico, um box que não é muito firme, ou um armário também que não tá, que é suspenso, preso na parede, isso pode trazer outros danos, né? Se por um acaso ele já não consegue mais tomar o banho dele sozinho, gente, e às vezes você vê que você quase desequilibra com ele, coloca uma cadeira. Mas a cadeira higiênica não cabe no box, que meu box é pequeno. Mas tem algumas cadeiras de plástico que não são muito flexíveis
e que instaladas que você coloca ali antes dele entrar, ele senta, você dá o banho, você retira ele, depois você tira ela dali de novo, né? Isso é um recurso quando você não tem um espaço muito grande dentro do seu box, ou não tem como, tem um degrau e não dá para entrar e sair com a cadeira. Então você pode fazer adaptações, mas desde que seja um ambiente que dificulte a queda, né? Que não propicie. Se não propicia, já é uma barreira. Colocar tiras antiderrapantes dentro da banheira ou do chão do box, além de tapetes. Manter um tipo de iluminação durante a noite. Aí ele vai levantar para o banheiro e eu deixei uma luz no quarto, mas ainda tem um pedacinho do corredor. Deixa também a do banheiro, porque assim ele vai chegar até lá em segurança. Manter algum tipo de, ao tomar banho, caso não consiga se abaixar ou fazer com total firmeza, utilizar a cadeira, né? E quando não é higiênica, você pode utilizar a cadeira de plástico também. Na escada, quais cuidados que a gente pode ter na escada? Não deixar brinquedos, objetos espalhados nos degraus. Às vezes a casa, além de idoso, tem criança, e criança às vezes brinca e deixa tudo espalhado, né? E aí a gente vai sentar, vai conversar com a criança. Olha, nós precisamos guardar o brinquedo, senão o vovô ou a vovó vai cair, vai se machucar, e a gente não quer isso. Então a gente vai estar sempre fazendo esse trabalho, sempre lembrando, sempre ajudando a criança a guardar o seu brinquedo. Na escada ainda, instalar interruptores de luz, tanto na parte superior quanto na parte inferior, porque tem algumas escadas que você só consegue apagar a luz e acender embaixo ou em cima. Então a gente tem que ter interruptor nos dois pontos para ele não descer ou subir no escuro. Eliminar tapetes localizados no início ou no fim da escada, porque isso gera insegurança, ele pode derrapar e pode cair. Nós já tínhamos dito antes das fitas adesivas antiderrapantes em cada degrau da escada. Instalar os corrimãos também, que nós já falamos. Na cozinha, algumas coisas a gente já falou, de não ter as vasilhas muito altas ou muito baixas. Eliminar tapetes que possam ocasionar escorregões. Eu tenho um tapete que eu adoro na minha pia, porque sempre que a gente vai lavar alguma coisa, respinga alguma coisa no chão, né? Mas de um tempo para cá eu tenho tirado, porque a gente pode escorregar. E ainda mais agora que a gente tem que tomar cuidado com tanta coisa na higienização, eu achei melhor tirar esses tapetes, né? É bonito, é funcional, é decorativo, mas pode trazer outros problemas, então a gente tira, né? Limpar imediatamente qualquer vestido de líquido no chão. Caiu uma aguinha, eu e você passamos com cuidado, mas ele não. Então vamos lá secar sempre que tiver alguma coisa molhada, alguma coisa dificultando. Não subir em cadeiras ou deixar para alcançar algo que esteja muito alto. E não utilizar produtos que deixem o chão escorregadio. E isso para casa toda, tipo cera, alguma coisa que vai dar um polimento e acaba deixando o chão escorregadio. Isso, gente, a gente tem que evitar. Mas eu lavei o banheiro agora, eu só deixei um pouco úmido para secar, terminar de secar. Não, tem que ficar bem seco para ele poder entrar. Senão pode ser um fator que proporcione a possibilidade de uma queda. Isso que nós não queremos. Nós temos vários fatores, né, como a gente estava falando desde o início, e eles são bem modificáveis. A gente pode alterar algumas coisas no ambiente, de repente vai tirar uma coluna de gesso com um vaso bonito que você tem no meio do caminho, ou vai tirar uma poltrona que você tem no meio do caminho, mas vai deixar o ambiente mais saudável para ele, né? Ou para ela. A gente tem que entender que esse momento da vida vai vir para todo mundo, inclusive para a gente. E aí pensar um pouquinho como que a gente quer passar por isso. Quando for o seu momento, como é que você quer passar por isso? Então vamos entender agora que é o momento dele.
e vamos buscar fazer o melhor possível para que ele possa evitar o risco de quedas. Uso de muitos remédios, principalmente quando é 5 ou mais, é uma situação conhecida, né? Se não for bem acompanhada, pode ter efeitos colaterais e pode ser efeito de algum medicamento a queda também. Então a gente tem que ver isso, né? O uso dos sapatos adequados a gente já falou. Temos que ver a necessidade de fazer exercícios físicos que mexam com o equilíbrio, né? Com o equilíbrio corporal, para que ele consiga sustentar, manter o equilíbrio. Quanto mais forte a musculatura, quanto mais ele mantiver o equilíbrio, ou ela mantiver o equilíbrio, menor o risco de queda. Então, os exercícios físicos, a fisioterapia é super importante. Também tomar cuidado, né, com a alimentação. A gente sabe que às vezes, quando eles ficam sozinhos, eles não comem direito. E aí, o que acontece? Eles acabam ficando desnutridos e também aumenta a possibilidade de risco. Então, se você tem seu idoso que ainda mora, tem condições de morar sozinho, não quer ir morar com você, não quer ninguém ali cuidando dele, negocia com ele, de repente, de você mandar usar as refeições, ou se ele tem uma condição financeira que permite dele comprar de um restaurante, combina um restaurante conhecido que vai sempre naquele horário entregar a comida dele, ou se ele não gosta da comida que é entregue porque as coisas mudam de lugar no meio do caminho, então arrumar alguém que vá lá e cozinhe para ele, né? Ou vá com ele ao mercado para fazer boas escolhas, que também entende isso. Eu vejo muito quando eu vou ao mercado, os idosos que vão sozinhos, eles têm uma lista de compras surreal, né? Tudo aquilo que não poderia ter. Um monte de refrigerante, que é doce, salgadinho, coisas doces, fandangos, um monte de bobeira, nada nutritivo, né? E a desnutrição também é um fator que propicia a queda. Então a gente tem que dar uma olhadinha na alimentação. Ah, você vai no mercado? Que dia? Eu vou com você, né? Tem alguém lá que passa, faz a comida para ele, né? E ajude, ou de vez em quando ele não quer nada disso, vem almoçar comigo hoje, vamos sair para almoçar comigo hoje, fazendo sempre, gente, de uma forma que ele se sinta bem, né? Que ele se sinta feliz, que ele se sinta bem acolhido. Não vai fazer daquela forma assim, tipo, olha o que você tá comendo. Você não tá tratando como uma criança. Embora muitas vezes eles se pareçam, né? Você tá, como se diz, monitorando, ajudando ele nesse momento da vida que ele fica mais frágil. Mas nós temos que tomar alguns cuidados, e esses cuidados, assim, são fundamentais. Tem alguém aqui que tenha dificuldade com o pai, com a mãe em relação a isso, alimentação? Eu não vi. Alguém tem essa dificuldade em casa? Então, mas vai ter um momento que isso começa a acontecer, né? Essa facilidade para as quedas, essa vontade de não comer as coisas direito, só quer comer aquilo que uma coisa diferente. Chocolate, também vejo muito chocolate na compra de idosos. E eu fico pensando, né, como é que tá essa glicose? O açúcar, a descompensação do açúcar, da hipertensão, podem ser fatores que colaboram, né, para esse histórico de quedas também. Então, a gente tem que participar desse momento. Mesmo que seja um idoso que dê conta de ficar na casa dele, mas vamos juntos ao médico, vamos olhar o armário, a geladeira, como assim, quem não quer nada. Vamos dar um jeitinho de melhorar essa alimentação dele.
de tornar o ambiente da casa um ambiente saudável, sem tantas coisas, sem tantos bibelôs de vidro, tantos enfeitinhos que possam... Aqui em casa, por enquanto, a gente ainda tem um monte de porta-retrato com vidro. E eu tô bem pensando em tirá-los, porque faz parte da vida da gente, né? Todo ano a gente tá um ano mais experiente. E eles estão passando por isso, então a gente tem que tirar tudo aquilo que cria um ambiente propício a quedas, acidentes domésticos do meio do caminho deles. O espaço da casa é um ambiente que a gente tem que se sentir seguro, é verdade. Tem que ser bonito, tem que ser aconchegante, mas também é um espaço que, para mim, que estou com meus 40, 30, 40, 50 anos, uma determinada coisa, um determinado móvel, uma determinada arrumação, um tapete em determinado lugar, pode não ser arriscado, mas para o meu idoso isso pode ser muito arriscado. Então, gente, fazer mudanças no ambiente doméstico é algo muito necessário. E nós precisamos de mudar essa configuração do lar e chegar a olhar bem, com um olhar bem sincero, o quanto aquilo, além de bonito, não pode estar sendo arriscado para o meu idoso. E aí nós vamos tirar do meio do caminho tudo aquilo que nós achamos que vai permitir algum tipo de acidente, né? Então, se eu tenho como olhar e ver, enxergar as coisas antes, aí não é acidente, né, gente? É falta de cuidado. Então, a gente tem que ter esse olhar atento, observar as coisas que precisam ser modificadas, fazer com que essas alterações tragam um bem-estar para todo mundo, não vai ficar um ambiente feio, você pode reorganizar, redecorar as coisas de uma outra forma, mas que seja funcional para o meu idoso, né? Que seja um ambiente, além de funcional, seguro também e que traga qualidade de vida para ele. Quanto menos escada tiver na casa, melhor, mas a minha casa já tem escada, ela não... E nesse momento ela é uma casa própria, não dá para fazer mudanças. Então, vamos ver. Dá para que ele fique num andar só? Ele foi morar com você, você tinha uma casa com escadas, mas o quarto dele dá para ficar num lugar que é um patamar só? Ah, se dá, que ótimo. Vai ter que mudar o escritório de lugar. Tudo bem, muda, é uma fase. Mas o importante é que ele não tenha esses ambientes em que ele tem que subir e descer muito. Se tiver que subir e descer, que seja uma escada com segurança, utilizando a fitinha que nós já falamos, antiderrapante, o corrimão. A gente tem que pensar no que é bom nessa faixa etária, no seguinte sentido: quanto mais eu consigo fazer, melhor é para mim. Quanto mais ele consegue fazer, vai ser bom para ele e vai ser bom para mim também. Então, o espaço funcional vai permitir que ele se sinta útil, ativo e que facilite o meu dia a dia também. Porque se as mínimas coisas eu precisar fazer por ele, vai ficar cansativo para os dois. Fora o sentimento de dependência, o sentimento de desvalorização que isso pode gerar nele, né? Nós precisamos ter ambientes saudáveis, ambientes funcionais e que mantenham a capacidade dele de fazer as coisas o máximo possível. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Estou abrindo aqui o ponto de interrogação. Alguém tem alguma colocação aí? Eu vi que a Andréia entrou. Vi mais gente entrando, conhecida, Elizabeth, Maria Helena. Bom, gente, por que tocar nesse assunto? Porque, assim, eu vejo muitas histórias de idosos que estão caindo ou que caíram, o quanto isso
acaba, às vezes, agravando o momento que ele está vivendo. E agora no Covid também, né? Como é difícil ter que levá-lo ao hospital, precisar ficar internado, fazer cirurgia. Se a gente consegue, às vezes, evitar algumas coisas. Em alguns momentos nós não vamos conseguir evitar. Às vezes pode estar do meu lado, pode estar comigo e cair. Acontece, né? Mas se nós pudermos fazer algumas alterações no ambiente e proporcionar, né, essa mobilidade com segurança para ele dentro do lar, vai ser muito bom. E quando tudo isso passar também, andar um pouquinho na calçada, né? A gente, nessa fase da vida, tem muito a desorientação espacial, né? Não saber onde eu tô. Então, poder dar uma voltinha lá fora quando tudo isso passar, ver onde está a farmácia, a padaria, né? Aquelas coisas próximas de casa, dar um oi pro vizinho. Isso é tão saudável para cada um de nós, né? Nós estamos vendo como é difícil ficar em casa nesse período. E pro idoso também, né? Nesse momento ele não pode ir lá dar uma voltinha, dependendo de onde você mora. Aqui em Caraí ele pode, de 9 às 11 da manhã. Ou em algum parque da cidade. Mas se você mora num lugar que ainda não começou a abrir algumas coisas, então faça videochamada para os amigos dele, para os netinhos, para pessoas da família, envolva ele na sociedade, mesmo que online. É muito importante esse envolvimento nesse momento. O tema de hoje, ele é um tema que parece assim, que tem pouca coisa a fazer. Não é não, porque já são 8h11 e a gente já falou muito. Eu vou deixar um espaço para perguntas e colocações de vocês. Se não tiver nenhuma, eu vou sair. Mas assim, apesar de não ser um tema que preencha tanto, são pequenas coisas que mudam o dia a dia do idoso, da família, evitam acidentes, evitam riscos dentro do domicílio, porque o domicílio, apesar de nós nos sentirmos seguros, ele não é tão seguro assim. Nós temos que estar com o olhar bem atento, tanto para as crianças quanto para os idosos. E trabalhar de uma forma que ele se sinta acolhido, se sinta valorizado quando ele faz alguma coisa para ele mesmo ou para alguém, e que ele possa ter a oportunidade de não ter que te pedir tudo a toda hora, que isso é muito chato, né? Já pensou, você chega num lugar e você de 5 em 5 minutos tem que pedir uma coisa? É a mesma coisa que você ir para um hotel e ter que ficar ligando para a recepção porque não encheram o frigobar ou porque não colocaram a toalha. É chato. Então, vamos preparar esse ambiente de uma forma que ele possa saber onde está a toalha, ir lá e pegar, que ele saiba onde está a caixinha de remédio, ele vai lá, tome, que ele possa passar de um ambiente para o outro sem perigo de escorregar, de cair, de ter uma fratura. E assim, gente, muito cuidado exatamente nesse momento, porque nós temos que evitar as hospitalizações. Não só nesse momento, em qualquer momento, né? Porque acamado é mais risco de pneumonia, é mais risco de infecção, é mais risco desse declínio se acelerar estando num ambiente fechado. O ambiente hospitalar, muitas vezes, ele pede a noção de orientação temporal, né? Que dia que é, do mês, da semana, se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Então, vamos tomar esses cuidados com os nossos idosos. Bom, gente, eu não sei se esse tema foi interessante para vocês. Eu escolhi esse tema de ontem para hoje porque tem uma senhora que eu gosto muito, que eu trabalhei com ela, tenho trabalhado com ela já há um bom tempo, e que ela teve uma queda esses dias e ontem precisou hospitalizar e vai fazer uma cirurgia. Eu estava pensando, e é uma família que cuida tão bem, uma família exemplar, já tomam cuidado com tantas coisas, e eu falei, mas tem vários idosos que não têm esses cuidados dentro de casa e estão predispostos a estar caindo,
a estar passando por esses problemas. Então eu resolvi fazer essa live sobre os fatores que podem ocasionar a queda e o que nós podemos fazer para modificar esse ambiente e trazer mais segurança para a vida do idoso. Foi muito legal estar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. E a live vai ficar salva para quem quiser assistir e ver. E qualquer coisa, gente, inbox, pode me mandar uma mensagem, pode fazer um contato. O Tornar-se Pais dos Nossos Pais é um projeto de psicoeducação para nos aproximar da família e num momento que a família precisa tanto de estar atenta ao cuidado dos seus idosos e poder passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Nós temos também um grupo de apoio e suporte, eu digo nós porque é um grupo meu, com a Fono Samira, e que nós vamos estar trabalhando situações que podem ajudar no dia a dia no cuidado com o idoso, ok? Muito obrigada pela presença de vocês, espero vocês na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira eu vou ter uma convidada aqui comigo. O tema a gente ainda está terminando de elaborar, mas espero que seja alguma coisa que venha trazer e acrescentar para vocês, ok? Boa noite, muito obrigada.